E aí, aqui é quem fala com vocês é o professor Sinapse e hoje nós conversaremos sobre a Segunda Guerra Mundial e eu contarei para vocês a história de tudo o que aconteceu. Mas não em tantos detalhes, porque senão a gente passaria alguns dias ou centenas de vídeos talvez tentando fazer isso. E vamos lá para o vídeo de hoje. Tudo começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia. Esse ato levou o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939. A invasão da Polônia deu início a uma série de campanhas rápidas e vitoriosas da Alemanha, conhecidas como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago. Usando uma combinação de ataques aéreos rápidos e movimentação de tropas mecanizadas, a Alemanha conseguiu ocupar a Polônia em poucas semanas, e durante o início da guerra, a Alemanha conseguiu ocupar grande parte da Europa e em abril de 1940 invadiu a Dinamarca e a Noruega para garantir o acesso aos recursos naturais. E em maio de 1940, a Alemanha atacou os Países Baixos, a Bélgica e a França. A queda da França foi rápida e dramática, com menos de 2 meses de luta, com Paris sendo ocupada em 14 de junho de 1940. A França assinou um armistício com a Alemanha em 22 de junho de 1940, dividindo o país em uma zona ocupada pelos alemães e pelo regime colaboracionista de Vichy, e assim encerrando o início da guerra. O meio da guerra foi marcado por algumas das batalhas mais sangrentas e decisivas de toda a história humana. Em 22 de junho de 1941, a Alemanha lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. Essa campanha resultou em combates devastadores e prolongados na frente oriental. Batalhas como a de Stalingrado de 1942, que aconteceu até 1943, foram cruciais. Em Stalingrado, os soviéticos conseguiram cercar e destruir o Sexto Exército Alemão, marcando uma virada significativa na guerra. Foi uma das batalhas mais sangrentas da história, com milhões de mortos e feridos. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão, aliado da Alemanha, atacou a base naval dos Estados Unidos em Pearl Harbor. No Havaí, esses ataques surpresas destruíram grande parte da frota do Pacífico dos Estados Unidos e levou os Estados Unidos a entrarem oficialmente em guerra no dia seguinte. A entrada dos Estados Unidos na guerra marcou uma virada significativa no conflito, pois adicionou os vastos recursos industriais e militares dos Estados Unidos aos esforços dos aliados, que os americanos eles já estavam armando os aliados desde o início da guerra, porém por causa de suas políticas eles não conseguiam entrar, né, em guerra oficial, mas como o Japão entrou, decidiu atacar eles, eles acabaram se lascando. No Pacífico, a Batalha de Midway, que aconteceu de 4 a 7 de junho de 1942, foi um ponto de inflexão crucial. As forças americanas, utilizando informações de inteligência, conseguiram derrotar a marinha japonesa, afundando 4 porta-aviões japoneses e mudando a maré da guerra no Pacífico. Na Europa, o dia D, ou a invasão da Normandia, ocorreu no dia 6 de junho de 1944. As forças aliadas desembarcaram nas praias da Normandia, na França, em uma das operações militares mais complexas e significativas da história, comandado pelo general Dwight Eisenhower. A operação envolveu mais de 156 mil soldados aliados que cruzaram o Canal da Mancha, em um ataque massivo pelo mar, terra e ar. Esse evento marcou o início da libertação da Europa ocupada pelos nazistas e abriu um novo fronte contra a Alemanha. A fase final da guerra viu a capitulação progressiva das forças do eixo em abril de 1945. As forças aliadas invadiram a Alemanha a partir do oeste, enquanto os soviéticos avançavam a partir do leste. Em 30 de abril de 1945, Adolf Hitler cometeu suicídio em seu bunker em Berlim. Em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu incondicionalmente, data que ficou conhecida como o Dia da Vitória na Europa. No Pacífico, a guerra continuou até agosto de 1945. Em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram uma bomba atômica sobre Hiroshima, causando devastação sem precedentes. 3 dias depois, em 9 de agosto, uma segunda bomba atômica foi lançada sobre Nagasaki.
A devastação causada por essas bombas levou à rendição do Japão em 15 de agosto de 1945, desculpa, conhecido como o Dia da Vitória sobre o Japão, encerrando oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial resultou em mais de 60 milhões de mortes, transformando significativamente o cenário geopolítico global, inclusive a África e boa parte da Europa, porque ela foi dominada pelos soviéticos. O conflito levou à criação das Nações Unidas em 1945 com o objetivo de prevenir futuros conflitos globais e promover a paz e a cooperação internacional. E a guerra também marcou o início da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, que dominou a política mundial pelas décadas seguintes. As lições aprendidas e as cicatrizes deixadas pela Segunda Guerra Mundial ainda ressoam no mundo de hoje, lembrando-nos dos horrores do conflito e da importância da paz. Se você quer se manter atualizado sobre esses assuntos e outros temas, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.